Fala, bebês! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula e hoje falaremos sobre objetos, outro conteúdo importantíssimo que é um dos pilares da programação. Mas, como já é de costume, vamos corrigir a atividade da última aula. Faça uma arrow function que você passa seu nome e seu sobrenome e ele retorna um bom dia para eles, ok? Primeiramente, arrow function, a gente já viu a estrutura dela aqui, então vamos fazer algo parecido. Vou criar uma constante que eu vou chamar de bom dia. Bom dia. Aqui eu vou estar passando os meus parâmetros, que vai ser o nome e o sobrenome. E aqui ele vai estar retornando bom dia para eles. Então a gente vai estar dando aqui. Começar uma linha, a gente não precisaria pôr o return, beleza? A gente pode só pôr aqui aquela forma que eu falei de fazer texto com crase, ok? Também funciona nas arrow functions. Bom dia. Aí aqui a gente vai pôr o nome. E logo em seguida aqui, sobrenome. Ok? Então, essa aqui seria a nossa função de bom dia. Vamos ver se está funcionando. Vamos dar console.log em bom dia. Ok? E aqui vamos passar os nossos dados. Primeiramente, CPF, senha de todas as contas onde você guarda seu dinheiro. Brincadeira, só nome e sobrenome mesmo. João Vitor. A gente pergunta como que pronuncia esse João aqui. Cara, finge que você tá com um problema de garganta. João, entendeu? João. Aí se você consegue executar esse nome aqui. Mas, temos aqui bom dia, João Vitor. Ok? Atividade bem simples, mas que usava um recurso que eu queria ver se vocês estavam prestando atenção, que seria formar textos com crase, ok? Mas, bora para a aula de hoje. Objects. Outro ponto que eu vou ensinando para vocês é por que quando eu peço aqui, por exemplo, em um array, eu peço o type of de um array, ele retorna um objeto. Ok? Mesmo sendo um array. Eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Objetos. Objetos é uma outra forma de você fazer lista. Okay? É uma outra forma. Só que ela basicamente você consegue associar. Onde você associa um nome a cada item. Ok? Para dar um entendimento para vocês, vamos fingir que eu quero criar uma pessoa que vai ter nome, vai ter idade, vai ter altura. E vamos dizer que eu não sei que são objetos ainda, ok? Eu iria criar aqui const nome 01, João, const idade 01. Eu coloco 01 porque vai que eu vou criar uma outra pessoa, ok? 19 e const altura 01. Vamos supor que essa pessoa tem 1,80 de altura. Posso fazer assim? Posso sim fazer assim, vai funcionar normal. Mas se eu tiver, por exemplo, é aquele mesmo assunto que eu já falei. Se você tiver que fazer isso aqui 1000 vezes, criar 1000 pessoas, pô, caçar 3 linhas aqui vai ficar até feio para você. Então, aí que vem os objetos. Eu posso criar um objeto da seguinte forma. Eu declaro aqui uma variável, ok? Const. Vamos dar o nome de pessoa 01, que agora a gente vai estar englobando todos os dados da pessoa em um objeto. E o objeto ele vem com chaves, ok? Os arrays eram colchetes, colchete para quem não lembra isso daqui, ok? Mas os objetos são chaves. Dentro da chave você vai declarar cada uma daqueles dados que eu falei. O nome da pessoa, e aqui você põe 2 pontos e logo em seguida o valor. João, ok? Depois você vai pôr a idade, 19. E lembrando que tem que ter uma separação entre vírgulas de cada um, beleza? E por fim, altura 1,80. A gente fez a mesma estrutura do que usando apenas as variáveis, sem usar objetos. Foi dessa forma que ficou muito mais organizado, ok? E eu posso, por exemplo, dar um console.log em pessoa 1. Eu quero pegar apenas a idade. Eu posso pegar apenas a idade. Idade, 19. Se eu der o console.log na pessoa em geral,
ela vai me retornar igual a gente fez. Nome, João, idade, 19, altura, 1,80. João, você estava reclamando que você gastou 3 linhas para criar uma pessoa, mas aqui você gastou 5. Qual é a vantagem? No objeto, você pode sim deixar ele com apenas uma única linha, simplificando muito o trabalho. Porque vamos lá, vamos usar matemática aqui. Vamos dizer que eu fosse criar 1.000 pessoas e eu usasse 3 linhas para cada, eu usar 3.000 linhas. E aqui eu usaria só 1.000, okay? Não seja pouca coisa, ok? Mas 1.000 linhas você vai estar reduzindo para 1/3 a quantidade de linhas que você está usando. E esse método de você usar tudo em uma linha só é tão clássico, tão usual, que até no console.log, até no terminal, ele usa exatamente com uma única linha, ok? Só que ainda tem como a gente simplificar um pouco mais a nossa criação de pessoas. E vamos dizer que eu quero criar aqui, ó. Pessoa 2, nome, Joana, idade, 91, altura, 1,60. Eu posso fazer isso? Posso. Mas tem um método que deixa tudo isso muito mais organizado, principalmente, que é a gente conseguir juntar objetos com funções que a gente aprendeu na última aula. Então, a gente pode vir aqui, declarar uma arrow function mesmo. Eu vou fazer a função padrão, ok? Para não perder o costume. Function, que não precisa a gente guardar tudo isso em uma variável. Nós vamos guardar em várias variáveis com várias pessoas diferentes. Como nós estamos criando pessoas, vamos dar o nome de cria pessoa. Ok? E aqui nós vamos pedir cada um desses dados. Nome, vamos pedir a idade, vamos pedir a altura. Passando isso como uma prova. Ok. E aqui nós vamos estar retornando. A gente pode aqui não retornar só texto. A gente pode retornar o que a gente quiser. Eu poderia se retornar, por exemplo, outra função. Eu poderia retornar uma arrow function. Mas aqui eu vou estar retornando um objeto. E agora eu posso estar colocando aqui, por exemplo, nome, idade e altura. Isso que vai estar funcionando? Vai estar funcionando igual. E esse método de você pôr, em vez de pôr nome, 2 pontos nome, idade, 2 pontos idade, você pode fazer dessa forma. Quando tanto o valor que vai estar sendo recebido na prop, quanto o nome dela dentro do array, dentro do objeto ser o mesmo, você pode fazer dessa forma. Isso daqui é a mesma forma de é a mesma coisa de eu falar, por exemplo, return nome, 2 pontos, nome, idade, 2 pontos, idade, altura, 2 pontos, altura. É a mesma coisa, ok? Só que mais simplificado. Então agora, na hora de eu criar a minha pessoa, eu posso vir aqui com a const pessoa 1 e dar um cria pessoa, dar direto aqui o nome que eu quero, a idade que eu quero e a altura que eu quero. Essa forma que fica muito mais organizada. Eu posso mesmo assim vir aqui, idade 19. Então, funciona igual a um objeto, só que às vezes fica mais organizado e fica mais fácil também de você criar os objetos, ok? Vamos agora falar sobre você poder colocar funções dentro de objetos. Isso é algo muito legal de se fazer. Vamos dizer que eu vou criar const pessoa 01, padrão, nome, vou passar só o nome, ok? E aqui eu vou criar uma função dentro de um objeto. Como? Eu já ponho direto o nome da minha função, eu vou pôr lá, eu ponho aqui os meus parênteses, vou lá, eu ponho os meus parênteses, e eu já ponho aqui direto as minhas chaves. E aqui eu posso, a vírgula, não esqueçam da vírgula. E aqui eu já posso pôr o meu código da minha função. Por exemplo, console.log, olá. Agora, se eu quiser pegar pessoal.olá, colocando os parênteses, eu posso. Se eu quisesse passar uma prop aqui dentro, eu posso, basta eu colocar ela aqui, ou definir um valor padrão.
Mas ok. Só que tem um pequeno porém. Bom, e se eu quiser pegar algum de nossos nomes aqui, algum de nossos itens e pôr dentro da função? Eu posso? Sim. Ok? Só que tem um pequeno porém aí, que é algo que confunde até mesmo programadores um pouco mais experientes, porque é algo muito específico, muito usado na programação, ok? Vamos supor que o nome da pessoa, ok? As frases, lembre sempre das frases. Eu ponho o nome, está dizendo oi. Vai funcionar? Não vai funcionar. Name is not defined. Bom, mas eu não estou literalmente colocando o nome aqui. Por que não está sendo definido? Por quê? Quando nós estamos fazendo alguma função dentro de um objeto e a gente quer se referir ao item desse objeto, nós temos que pôr this.nome. Quando a gente põe this, esse this basicamente ele começa a se referir ao pessoa 1. Então, como a gente fala que é pessoa 1 ponto lá, esse this substitui essa pessoa 1, ok? Aí eu ponho this.nome, é a mesma coisa que eu estou falando, pessoa 1 ponto nome. Só que, então, John, por que eu não ponho pessoa 1 ponto nome? Porque, primeiro, não dá para você usar uma variável dentro dela mesma, é algo totalmente fora de lógica. E também vamos dizer que eu mude essa pessoa aqui, pessoa 1. Agora não é a mesma, então esse código aqui ó, quebraria. Então você colocar a pessoa 01 é uma forma de você. Não, você pôr this é uma forma de você garantir que em todos os casos vai funcionar. Esse this é algo que confunde muitos programadores, ok? Dependente do nível. Mas é só você pensar que o this vai estar se referindo ao pessoa 1, ok? Então quando a gente rodar o código, mas João está dizendo oi. Agora, usando o this eu consigo sim estar colocando algum dos nossos itens que a gente define aqui dentro de uma função. Mas, bora, para finalizar essa aula, eu vou explicar por que, quando eu peço type of de um array, ele me retorna um objeto. Um array, ele é um objeto, ok? Vamos dizer aqui que eu vou ter uma const array. Eu não vou pôr array, porque array já é o nome do JavaScript, então ele pode, às vezes, pular. Então, eu vou pôr array type of, ok? Array type of. Isso aqui é um objeto. Só que, João, quando a gente faz um array, a gente só põe o item. A gente não põe nada referindo a ele. Mas vocês esqueceram de algo que sim se refere ao array. O índice. Tanto que se nós dermos aqui console.log a lista de compras, pedindo o index, ele vai da seguinte forma. O index 0 sendo o item 1. Vou pôr item 0 só para combinar com o index. Então, basicamente, em um array, a gente está sim criando uma função, mas os index é algo que já vai estar se referindo ao nosso objeto, ao nosso item. Então, um array é basicamente isso daqui. É você criar um objeto onde os index estão se referindo aos itens, ok? Por isso que quando eu peço o type of de um array, ele me retorna um objeto por causa dessa estrutura aqui. Mas, atividade. Okay? Para acabarmos com esse módulo, ok? Só tem mais uma aula fora essa. Então, tá acabando, galera. Tá acabando. Atividade. Crie uma arrow function e crie um carro contendo a sua cor, modelo, quantidade de portas, ó, modelo, cor, modelo, quantidade de portas e o estado. Se ele está em como que eu posso dizer? Se ele está novo, se ele é um semi-novo, ok? Então, façam aí uma arrow function e crie um carro contendo todos esses parâmetros aqui, todos esses itens,
eu descrevi aqui. Qualquer dúvida, só falar. Até a próxima.